Bom dia! Deus abençoe você grandemente com toda sorte de bênçãos. Sejam bem-vindos a mais um devocional. Para você que não me conhece, me chamo Alessandra, gostaria de te conhecer. Coloca aqui na descrição de que país, que cidade, que região, que local você está nos assistindo. Não esquece, deixa o teu pedido de oração, que no finalzinho nós iremos orar por você, se você me permitir. Também deixa aí os teus comentários e não esquece, compartilha esse canal com outras pessoas. E também gostaria de fazer um convite para você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, porque é através da tua inscrição que nós alcançamos pessoas através da palavra de Deus. Deixa teu like, que é muito importante. Assim, YouTube, compartilha esse canal com outras pessoas e assim nos ajuda a alcançar pessoas através da palavra de Deus. E também não esquece, compartilha. Esse devocional de hoje, nós iremos falar sobre uma parábola da ovelha perdida. Nós sabemos que naquele tempo Jesus falava muito através de parábolas. Então, seja bem-vindo. Para você que entrou neste canal pela primeira vez, nesse devocional, seja bem-vindos. Você não entrou por acaso. Deus irá falar com você através desse devocional. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 15, e nós iremos meditar hoje do versículo 1 até o 7 sobre essa parábola das ovelhas perdida. Uma parábola muito conhecida por todos nós. Então diz assim a palavra do Senhor. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles? E ele lhe propôs essa parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha a achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros gostosos. E chegando a casa, convoca os amigos, vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por 99 justos, que não necessita de arrependimento. Então, essa passagem que nós acabamos de ler vai falar sobre pastoreado, pastoreio, pastor de ovelha. Aqui eu posso fazer duas aplicações, nós podemos fazer duas aplicações. Colocar esse pastor que pastoreia suas ovelhas como pastor da igreja, que é um pastor que se ocupa, que cuida, que protege suas ovelhas. Ou podemos colocar esse pastor aqui como Deus, que ali é o nosso pastor, é o Deus, o nosso pastor que nos protege, nos guarda. Você tem que lembrar que você não é uma ovelha desgarrada, desprotegida, você tem um pastor. Mas antes de começarmos a falar sobre esse texto que nós acabamos de ler, nós temos que entender o seguinte: no início vai dizer que ali tinha chegado, né, os publicanos e pecadores. Tinha ali pessoas pecadores de todo tipo de pecado que você possa imaginar. Alessandra, quem são os publicanos? Os publicanos, eles são judeus. Eles são cobradores de impostos daquele tempo ali, do Império Romano. E eles eram mal vistos. As pessoas não queriam se aproximar deles, porque eles eram corruptos, eles eram maus. Eles eram odiados, eles eram impiedosos, eles eram gananciosos e eles eram ruins com o próprio povo ali. Então o povo os viam com maus olhos. Eles eram pessoas, né, os publicanos, eles eram ruins. As pessoas não queriam se chegar perto dele. Eles faziam tudo aquilo por quê?
porque eles queriam mostrar para o Império Romano. Eles queriam agradar o Império Romano. E por isso que ele tinha essas certas atitudes. Eles eram corruptos, eles não tinham piedade, eles não tinham dó. Mesmo com o próprio povo ali da sua comunidade, da sua aldeia. Então, eles eram assim. Porém, depois em seguida vai dizer que ali tinham os escribas e os fariseus. Então, nós sabemos que esses fariseus, eles estavam ali fazendo o quê? Criticando Jesus com seu ensinamento, porque Jesus estava ali comendo com os pecadores, comendo ali com os publicanos. Então, os fariseus e os escribas estavam sempre a criticar. Se você for ver nas maioria das passagens, dos milagres da história de Jesus Cristo, os escribas e os fariseus, que são ali, que faziam parte da elite, né? Dos líderes religiosos, eles estavam sempre ali de tocaia para ver se Jesus caía, porque eles eram mestres da lei, eles sabiam a lei. Então, eles ficavam ali tentando criticar o tempo todo. Os fariseus fazem isso, tenta criticar, porque na verdade, eles por fora eram uma coisa e por dentro era outra. Eles queriam mostrar por fora que eles eram o quê? Eles eram fazedores da lei, eles eram santos, eles eram, mas por dentro, por trás, eles faziam o contrário. Eles não praticavam aquilo que eles diziam, eles se mostravam ser aquilo que eles não eram. Por isso que muitas das vezes Jesus vai chamar eles de quê? De hipócritas, sepulcros caiados, por fora é uma coisa e por dentro é outra. Que nós sabemos que existe até hoje. Então, aqui vai falar sobre a parábola das ovelhas perdidas, da ovelha perdida. Então, Jesus aqui, ele falou em parábola, porque naquele tempo ali, o povo, eles eram os pastoreios, né? Eles tinham ali, a atividade deles era a pecuária, eles cuidavam dos animais. Era muito comum ali naquele tempo a economia, a pecuária, cuidar dos animais, pastoreio, né? Então, era assim a economia daquele tempo. Então, Jesus, ele pegou esse tempo da pecuária, da economia deles ali daquele momento, para falar em parábolas, porque através da parábola é facilmente entendida e compreendido aquilo que Jesus quer falar. Por isso que ele falava em parábolas. Ele pegava uma situação que você vive no tempo, no momento, né? E ele vai aplicar na parábola para facilitar o entendimento e a compreensão. Então, era mais fácil de compreender. Então, Jesus disse, se você tem 100 ovelhas e uma se perde, será que você não deixa as 99 no aprisco e não vai buscar a perdida? Então, é isso que o Senhor está dizendo. Que para ele não importa 99, não importa uma. Para ele, todo mundo é igual. Para ele, uma ovelha que se perde tem valor. Você tem valor. Tem valor. Então, Jesus estava mostrando naquele tempo que mesmo uma ovelha se perdendo, ia dar prejuízo à economia. É precioso uma ovelha. Ia dar prejuízo. Então, Jesus estava mostrando para eles que assim como o pastoreio, o pastor deixa suas 99 para ir buscar aquela perdida, ele é o pai, ele é o pastor e ele faz igual. Não importa se você caiu, se você se perdeu, se você se afastou. O importante é que você tem que entender que você é valoroso, que você tem um pastor e que ele vai, se for necessário, ele deixa sim as 99 e vai atrás de você. Não que ele vai abandonar aquelas 99. Aquelas 99, como vai dizer no finalzinho, que as 99 são justas e não necessita de arrependimento, não é porque elas não precisam de arrependimento. Elas já passaram pelo processo de arrependimento. Elas já estão amadurecidas espiritualmente. Elas já estão ali enraizadas, seguras, protegidas. Elas já passaram pelo processo de arrependimento. Então, Deus, ele vai atrás da perdida. Aquela que caiu. Aquela que está frágil. Aquela que se desviou. E se for necessário, ele vai atrás dela. Porque, na verdade, se você for olhar o contexto, essa ovelha, ela não foi embora porque ela quis. Como a história do filho, a parábola do filho pródigo. Ela se perdeu. Ela se perdeu. Então, ali, o pastor, ele vai atrás da ovelha perdida.
E aqui eu posso fazer a aplicação como pastor da igreja ou como Deus sendo pastor. Então, se você se perde, se você cai, se você enfraquece, se você se desvia, se você cai, ele vai atrás de você. O pastor, ele cuida de você, ele te guarda, ele te protege, ele te carrega, ele te consola, ele te sustenta, ele cuida de você com amor, e ele te resgata, e ele te coloca nos ombros, com alegria, com júbilo. Na minha versão, está dizendo com gostoso, mas em outra versão é júbilo, com alegria. Ele coloca você nos ombros e te traz. Isso quer dizer, quando ele colocou no ombro, é porque a ovelha está o quê? Fragilizada, está com certeza machucada. Porque quando uma ovelha ela se perde, tem a preocupação do pastor. O pastor das ovelhas, que cuida das ovelhas, tem preocupação, porque uma ovelha perdida, desviada, ela fica vulnerável nas mãos ali, vulnerável nos animais aí silvestres. Trazendo para o contexto nosso, uma ovelha perdida que é você e pode ser eu, fica aí nas mãos dos atormentadores, fica vulnerável aos lobos. Então, trazendo aqui esse pastor como pastor da sua igreja, ele vai cuidar de você, ele vai se ocupar de você. Mas você tem que entender que o pastor ele já faz muito pela igreja, não só tem você como ovelha. Tem as 99 também que ele tem que cuidar. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para já encerrarmos aqui esse devocional de hoje. Quem é você como ovelha? Quem é você? Será que você é aquela ovelha que é como as 99, ali guardadas, seguras, maduras espiritualmente, já passou pelo processo do arrependimento? Ou você é aquela ovelha que dá trabalho ao seu pastor? Ou você é aquela ovelha que é pedra de tropeço? Ou você é aquela ovelha que dá preocupação ao seu pastor? Ou você é aquela ovelha que busca fazer ele sofrer, dando a ele dores? Você tem que entender que o pastor, em vez de estar se preocupando com você para ir atrás de você, ele tem outras coisas para fazer, outras tarefas para fazer. Em vez de ele estar orando por pessoas que estão precisando, doentes, enfermas e etc., ele tem que estar orando em dobro por causa da dor que você está causando, do sofrimento, da preocupação. Então eu pergunto, quem é você como ovelha? Você prefere ser as 99? Eu prefiro ser as 99. Ou você quer ser aquela ovelha que se perde, que cai, que enfraquece? Ah, não vou para a igreja mais porque o pastor não me deu paz do Senhor. Não vou para a igreja mais porque o pastor não fala comigo. Não vou para a igreja mais porque o pastor não responde as minhas mensagens. Olhou de baixo para cima para mim. Então você é uma ovelha, as 99 ou a perdida, que vai se perdendo aí, ficando cega espiritualmente? Porque a ovelha que se perde, que se afasta, ela acaba não guardando ali o seu coração, fazendo aplicação para os nossos tempos, e acaba se perdendo. Então, quem é você como ovelha? Você quer ser as 99 ali, um caprisco, né, guardada ali, ou você quer se perder? Então, que eu e você possamos ser essas 99, madura espiritualmente, termos crescimento espiritual, e também passou pelo processo ali do arrependimento. Lá no finalzinho, no versículo 5, 6, o Senhor vai dizer, e chegando em casa, convoca a família, convoca os amigos, os vizinhos, para fazer a festa, porque ele achou aquela ovelha que estava perdida. Então é isso, quando você está perdido, quando você se perde, quando você cai, tem festa. Deus, ele se alegra quando você volta, quando ele vai atrás de você e quando você volta. Deus, ele fica alegre, fica feliz, ele está de braços abertos para que você volte. Então, ele se alegra, e não só ele se alegra, como ele também alegra, as pessoas que estão em volta têm que se alegrar. Então, aqui eu aprendo que quando uma ovelha perdida, ela volta, ela é achada, encontrada por Deus ou pelo pastor da tua igreja, porque quando você está afastada, quando você vai embora, quando você está perdida, quando você caiu, que você volta,
quando você é encontrada, é achada, e se arrepende, né? É uma alegria para esse pastor da tua igreja, é uma alegria para Deus, é festa nos céus, como vai dizer no finalzinho, e assim, antes de ir para o final, dizendo que é festa, e aqui nós aprendemos que nós temos que se alegrar com aquela ovelha que é perdida, foi encontrada, eu e você temos que nos alegrar com isso. Eu sei que tem pessoas que não se alegram, mas está errado. O amor de Deus é nós alegrarmos uns com os outros. Então, quando ele volta, é isso que Deus queria nos mostrar, Jesus queria nos mostrar através da sua parábola. Nós temos que nos alegrar. Se você for ler esse contexto todo, tem muito ensinamento aqui. E um deles é esse, que nós devemos se alegrar com aquela ovelha perdida, aquela ovelha que foi encontrada. Porque ele está de braços abertos. Você é uma ovelha, você não é desgarrada, você tem um pai, você tem um pastor que cuida, protege, que te guarda. Ele ora por você. Ele te carrega nos ombros, ele te sustenta e ele cuida e ele te resgata. Então, em seguida, no finalzinho, ele vai dizer que digo-vos assim, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 90 justo que não necessita de arrependimento. Então, se você pecou, se você caiu, se você se afastou, que você foi embora, que você se perdeu, volta, se arrepende. Por isso que Jesus e João Batista pregavam arrependimento. Volta, porque a alegria nos céus, a festa. O Senhor vai dizer, e você que ainda não aceitou Jesus Cristo, hoje você tem a oportunidade de aceitar Jesus. Para você que não aceitou, então, aqui está dizendo, falando de salvação. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo, aceite Ele como seu único, suficiente Salvador. Ele é seu pastor, Ele vai cuidar de você. Ele vai te proteger, ele vai te colocar nos ombros no momento que você estiver frágil, ferido. Então, vai haver festa no céu. A festa no céu quando um se arrepende e aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Não é que aqueles 99 não tenha fé, não seja, não dá alegria para Deus. Mas é que aqueles 99, como vai dizer no final, que não necessita de arrependimento, não leve para outro lado. É porque eles já passaram pelo processo de arrependimento. Esse 99, não é que você é excluído por você faz parte dos 99, não. Pelo contrário, você é privilegiado porque você faz parte dos 99 e você ali está protegido, está guardado, você é maduro espiritualmente, você já entendeu e você já passou pelo processo do arrependimento. Então você está ali entre as 99. Coloque aqui na descrição desse canal, desse devocional, eu faço parte das 99 ovelhas. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Eu faço parte das 99 ovelhas, que já passei pelo processo do arrependimento e já cresci espiritualmente, já amadureci espiritualmente. Então, coloca aqui, eu faço parte das 99 ovelhas. Eu não sou aquela ovelha que vou me perder. Coloque aqui na descrição. Mas, para você que se perdeu, para você que caiu, volte, que Deus está de mãos abertas para te receber. Ele é teu pastor. Ele é o teu cuidador. Ele vai te guardar e vai te proteger e vai se alegrar. E nós todos devemos nos alegrar. Porque aqui está dizendo que nós nos alegremos quando ela é achada, a ovelha que estava perdida. Então, não esqueça que temos que nos arrepender e voltarmos. Essa volta da ovelha que foi perdida tem que ser uma alegria de todos nós. Tem que ser. E para você que ainda não recebeu Jesus, aceite, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele está de braços dados, não importa. Deus, Ele não gosta do pecado, Ele gosta do pecador, Ele gosta de você. Ele não é, por isso que Ele estava ali no meio dos pecadores, comendo, no meio ali, mas não é que Ele estava a favor do pecado, não. Ele ama o pecador, e Ele abomina o pecado. O pecado te afasta de Deus. O pecado te impede de você ver a glória de Deus. Então, você que é ovelha, que está me ouvindo agora, que se afastou por algum motivo,
por alguma situação, você que caiu, você que se afastou, que se perdeu, não é momento de ficar perdida, não. Volte para os braços do Pai, volte para o braço do seu pastor, volte para os braços que o seu pastor está de braços abertos. Deus, ele te espera, ele é teu pastor, ele é teu cuidador. E vai ser uma alegria, porque com certeza para um pastor que vê novamente aquela ovelha que se perdeu voltar para aquela igreja congregar, para ele é uma alegria muito grande. Para ele é uma vitória. E para os céus é uma alegria quando você recebe o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Se arrepende e aceita a salvação. Então aceite a salvação. Aceite Jesus Cristo como seu pastor. Você não é uma ovelha desgarrada. Não existe ovelha sem pastor. Não existe ovelha sem pastor. Você tem que ser pastoreado, cuidado com amor, resgatados. E eu deixo aqui essa mensagem para você, finalizando, que Deus é o nosso pastor. Amém. Feche seus olhos que vamos orar. Querido Deus e Pai, Senhor Jesus Cristo, nós ouvimos a Tua palavra, nós nos alegramos porque nós sabemos que o Senhor é o nosso pastor, independente da nossa queda, fragilidade, independente, Senhor, do nossos pecados, nós sabemos que o Senhor é o pastor que vai buscar, se for possível, uma ovelha que foi perdida e vai deixar as 99, não que o Senhor vai abandonar os 99, o Senhor vai guardar ali e vai buscar aquela que está precisando. Senhor, meu Deus, eu quero colocar diante dos teus pés, das tuas mãos. Eu quero colocar, Senhor, diante do teu trono, do trono da tua graça. Cada mulher, cada homem que está escrita nesse canal. Senhor, vem visitando com poder. Vem visitando, Senhor, com libertação, com salvação. Senhor, meu Deus, visita e prover na vida dessas pessoas que estão aqui neste canal, nesse devocional dessa manhã. Senhor, meu Deus, eu também quero orar, Pai, e entregar a Ti, Senhor, cada pessoa que ainda não recebeu o Senhor como seu Senhor e Salvador, que elas sintam tocado no seu coração nesta manhã devocional, que elas venham Te receber como seu Senhor e Salvador, que elas se arrependam e que elas aceitem o Senhor como seu Senhor e Salvador, que o Senhor é o nosso pastor, o nosso cuidador, e em Ti nós estamos guardados e protegidos, Pai, porque nós sabemos que não existe ovelha sem pastor. Pai amado, Pai querido, recebe, Senhor, recebe cada um de nós como tuas ovelhas. Senhor, meu Deus, que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, que nós possamos, Senhor, ser encontrado novamente por Ti. Pai amado, que nós não venhamos ser ovelhas que dê trabalho, que nós não venhamos ser ovelhas que Te dê preocupação. Ensina-nos, Senhor, a ser ovelhas obedientes, pacientes, tementes a Ti. Ó, meu Pai, Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor Jesus, porque nós já passamos pelo processo do arrependimento. E todos os dias nós passamos por esse processo, porque tem sempre algo que nós tenhamos que nos arrepender. Nós Te louvamos e Te adoramos, porque o Senhor é bendito, Senhor, para todos sempre. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado conosco, pelo Teu amor, um amor incondicional, que deixa as 99, mas vai buscar aquela que se perdeu, aquela que ficou cega espiritualmente, meu Deus. Ó, Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, por essa manhã de devocional. Amém e amém. Se você foi abençoado com esse devocional, não esquece, se inscreve no nosso canal, seja um canal que distribui, né, os seus conhecimentos para outras pessoas, seja o canal de bênção, compartilhe também com outras pessoas, também deixa teu like, não esquece, se inscreve, nos ajuda com este canal, para que possamos alcançar pessoas através da palavra de Deus. Que Deus te abençoe grandemente com toda sorte de bênçãos, e eu te espero no próximo devocional, se assim Deus me permitir. Que Deus te abençoe.